Bom, pessoal, estou de volta, né, para continuar falando sobre equações de segundo grau. Dessa vez vamos falar de equações completas, tá? Então vamos lá. Repetindo, a equação de segundo grau é qualquer equação que possa ser escrita dessa forma, com a garantia de que o A é diferente de zero. No vídeo anterior eu mostrei como é que se resolve, sem a fórmula de Bhaskara, equações incompletas, né? Ou seja, quando alguém aqui é igual a zero e automaticamente algum desses termos não estará, por isso que é chamada incompleta. Agora, se tanto B quanto C também forem diferentes de zero, a equação fica com todos esses termos e é por isso que é chamada completa. Então agora a gente vai tentar resolver de modo geral, tá? Independente do que aconteça com B e com C. Então, lembrando, encontrar a raiz de uma equação é encontrar o valor de x. Então eu vou tentar isolar o x nessa equação aqui. Então acompanhe. Eu tenho que ax ao quadrado mais bx é igual a menos c. Lembrando que a minha intenção é isolar o x, então nada mais justo do que eu mandar o c para lá. Tá? Mais c vai menos c. E agora, para começar, eu vou multiplicar a equação toda por 4a. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho a garantia de que o a é diferente de zero. Logo, 4a também é. Então, eu posso multiplicar toda a equação que eu não altero. Então, se eu multiplicar tudo por 4a, aqui eu vou ficar com 4a ao quadrado x ao quadrado. Mas, aqui eu fico com 4abx igual a menos 4ac. Repito, multipliquei toda a equação por 4a. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar em ambos os membros o termo b ao quadrado. Então aqui eu multipliquei por 4a e agora eu vou somar nos dois membros o termo b ao quadrado. Tá? Aí veja o que vai acontecer. Eu vou ficar com 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora, observe que eu não alterei nada, né? Aqui eu não alterei porque em qualquer equação eu posso multiplicar toda ela por um número qualquer, só não posso por zero. E aqui, por que eu não alterei? Porque eu somei o termo b ao quadrado nos dois membros. Então, eu não altero porque se eu mudar de lado qualquer um dos dois, ele vai negativo e acaba cancelando o outro. Então, não alterei nada, tá? Bom, continuando. Esse primeiro membro eu vou reescrever dessa forma. Ó. Observe. Aqui, no lugar de 4a ao quadrado x ao quadrado, eu vou escrever dessa forma. 2ax tudo ao quadrado. Veja que eu não alterei, por quê? 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado, x ao quadrado. Então, não mudei nada. Aqui eu vou escrever como sendo 2 vezes 2ax vezes b. Observe que eu também não alterei, né? 2 vezes 2 dá 4, aqui eu tenho axb e aqui eu tenho abx, o que é a mesma coisa. Mais b ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. Agora você vai entender o porquê de ter reescrito dessa forma. Porque aqui eu tenho o seguinte, ó, veja se é algo que a gente já conhece. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu acabei de citar uma regra de produtos notáveis, né, que é o chamado quadrado da soma. Então, esse primeiro membro nada mais é do que isso, ó, 2ax mais b ao quadrado. Tá? Repetindo, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Igual a b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso é para tentar isolar o x, tá? Então, veja que ele só está aparecendo uma vez, então está ficando cada vez mais próximo da gente conseguir isolar. O próximo passo é tirar esse quadrado daqui, né? Então, vai aparecer do outro lado mais ou menos uma raiz quadrada. Então, eu tenho que 2ax mais b é igual a mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso. b ao quadrado menos 4ac, tá? Mando b para o segundo membro, então fica 2ax, esse b vai para lá, menos b, então menos b, mais ou menos a raiz
de b ao quadrado menos 4ac. E aí, para finalizar, para finalmente deixar o x sozinho aqui, eu tive esse 2a, que está multiplicando, vai para lá dividido. Então, eu tenho que menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a, que nada mais é do que a fórmula de Bhaskara, né? Então, está confirmado que para resolver algo desse tipo, você deve usar a fórmula de Bhaskara, tá? A gente geralmente chama esse b ao quadrado menos 4ac de delta, né? Esse é o discriminante, então nós temos que delta é b ao quadrado menos 4ac, e aí a equação, né, a fórmula de Bhaskara, melhor dizendo, acaba ficando x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Perfeito? Então, essa é a fórmula que a gente usa para resolver uma equação do segundo grau. Inclusive as incompletas, tá? No vídeo anterior eu mostrei como resolver equações incompletas sem utilizar a fórmula de Bhaskara, mas se você optar por utilizá-la também naquelas situações, fique à vontade, funciona da mesma forma, tá? Lembrando que lá no outro vídeo eu comentei sobre situações em que tem raiz, em que tem uma, em que tem duas. O delta tem muito a ver com isso, né? Na realidade, quando esse delta, né, quando o discriminante ele for positivo, você tem sempre duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, as duas raízes são iguais, é como se você tivesse apenas uma raiz. E se o delta for negativo, essa raiz obviamente não existe e como consequência disso a equação não tem nenhuma solução, tá? Então vou finalizar com um exemplo bem simples, só para ilustrar. Digamos que eu queira resolver a seguinte equação completa. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Então já deu para perceber que eu preciso achar os valores de a, b e c e substituir aqui. Então claramente o a é igual a 1, o b é igual a menos 7 e o c é igual a 10. É só substituir na fórmula e acabou. Tem pessoas que têm preferência por começar calculando delta, então nós temos que delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, ou seja, 49 menos 40, delta é igual a 9. Como ele é positivo, a gente tem a garantia de que nós teremos duas raízes distintas. E aí, para finalizar, usando essa outra expressão aqui, nós temos que x é igual a menos b, ou seja, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. E aí, x igual a 7, mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. E aí, o x', né, se você quiser, você pode chamar x1, fica da forma que você achar melhor. É o 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5. E o x duas linhas, 7 menos 3, 4, dividido por 2, 2. Portanto, o conjunto de solução dessa equação que eu usei como exemplo é 2, 5. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.